Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está seu coraçãozinho nessa noite? Quem está feliz nessa noite? Vamos derramar uma porção na medida dos céus. E Deus, Ele tem sempre coisa surpreendente para nós. Amém? O mais simples de Deus é a coisa mais incrível para nós. E às vezes nós não damos valor nas coisas mais simples. Para que coisa melhor do que nós podermos respirar sem precisar de um aparelho, sem precisar de qualquer outro objeto, a não ser o nosso próprio pulmão, que Ele entregou para nós, que Ele deu para nós. Nesse período de pandemia, essa frase nunca fez tanto efeito. Lembra que algum tempo atrás eu falava, nós temos que ser gratos, temos que agradecer a Deus. Por quê? Porque tem muitas pessoas nesse momento precisando de um aparelho para poder respirar, e isso parecia ser algo tão distante. Então vem esse problema aí, vem essa pandemia, e nós começamos a dar mais favor a isso, até porque nós temos um filtro hoje no nosso nariz, na nossa boca, essas máscaras aí, quando nós nos reunimos. Mas todavia, entretanto, porém, eu sei que Deus, Ele quer começar algo conosco. E para isso nós precisamos entender onde que nós precisamos mudar. Talvez a mensagem que eu vou trazer hoje aqui, eu já falei um pouquinho dela em cada pedaço de mensagem. Mas eu fiz questão assim de dar uma puxada, uma analisada. E o que é que faz alguém que Deus possa usar? O que é que faz alguém que Deus ele comece a usar? Nós temos que entender que quando nós somos chamados, nós não fomos chamados para algo fácil, para algo simples. Mas quando nós olhamos para Jesus, aquele que sabia o que tinha que passar, quando nós olhamos para um Jesus, aquele que se entregou, aquele que sabia que tinha que passar por coisas que nós nunca iríamos passar, porque Ele se fez primeiro. Amém? Abra a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Glória a Deus. Capítulo de número 12, na carta aos Hebreus. Precisamos esses dias ter consciência do que nós estamos fazendo. Essa é a palavra correta. Temos que ter uma consciência, sabe, daquilo que nós estamos movendo ou do que nós estamos deixando de mover, para que o Senhor, Ele venha sobre nós derramando o seu bálsamo, derramando a sua correção. Porque tem pessoas até que não estão na lista de correção de Deus, de tão problemática que ela é. Então ela mesmo se corrige, ela mesmo se frustra com ela mesma. Amém? Hebreus 12, verso 1 e 2. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Igreja, na medida que nós formos liberando essas palavras esses dias, eu tenho certeza que vai ser virado algo em nós. Assim como eu falei que seria diferente. Talvez você está achando que seria diferente na liturgia. Talvez você está achando que seria diferente. Não, vai ser liberado algumas coisas diferentes aqui, sim. Nós vamos subir os níveis de mensagem, sim. Durante a pregação de sexta-feira, algumas pessoas falaram que não conseguiu acompanhar o que foi que eu preguei na sexta, porque nós estamos acostumados demais com um tipo de papinha, porque nós se acostumamos com alimento mais forte. E quando nós agora puxamos não apenas do lado espiritual, mas do lado teológico também, dos ensinamentos, às vezes as pessoas estão se perdendo. E eu puxei mais para a linha de ensino nesses últimos dias. Não sei se vocês perceberam isso. Para que a igreja possa entender o que está acontecendo, para que a igreja consiga dar sua devida resposta. Amém? Diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse texto aqui está falando de perseverar até a eternidade.
O Senhor nos chamou para nós perseverarmos até a eternidade, até o final dos tempos. Até quando fomos chamados para reinar juntamente com Ele. Não é apenas um período esporádico que nós vamos dar as devidas respostas, mas é durante toda a vida. Jesus, quando Ele desceu do céu e Ele veio aqui à terra, Ele sabia o que Ele iria passar. Ele tinha consciência total. Quando Jesus ele chega ali e lê Isaías, que fala que Ele seria pisado, que fala que Ele seria amassado, que fala que Ele seria crucificado, Ele estava lendo sobre Ele mesmo. Então você imagina o peso desse texto para ele? Você consegue entender o Jesus como homem, agora sentindo dores que ele nunca sentiu antes? Deixou toda a sua deidade, deixou todo o seu poder, se esvaziou e veio como homem. Quando ele caía pelas ruas da Palestina, ele ralava o joelho dele quando criança. Quando ele errava o martelo na carpintaria do seu pai, ele acertava o dedo dele e doía. Então agora ele vive uma experiência totalmente diferente do que ele tinha vivido na eternidade. Só para poder nos dizer quanto nós somos importantes para Ele. Só para poder nos desacoplar de nós mesmos e levar-nos a uma intimidade, a um lugar mais alto, um lugar mais profundo. Vamos orar? Coloca a tua Bíblia no teu assento aí. Aleluias, glória a Deus. Te amamos, Jesus. Responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos. Meu Deus, nos dá lucidez, ó Pai. Derrama, Senhor, sobre nós, Pai, aquilo que o Senhor, meu Deus, pretende, aquilo que o Senhor quer, Pai. Mas que nós possamos se posicionar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Eu não sei como é o seu dia quando você fala assim: olha, eu vou na igreja hoje. Eu não sei se você pensa quem vai pregar hoje, que é normal, é comum. Eu não sei se você fala assim: quem será que vai ministrar hoje louvor? Quais músicas será tocada? Eu não sei se você diz: será que irmão fulano de tal vai na igreja? Eu não sei se você pensa acerca do culto, acerca do estar reunido, acerca de homenagear esse tempo ao Senhor, acerca de nós usarmos esse tempo aqui para nós ouvirmos o que Deus quer para a igreja e nós darmos a devida resposta. Quando um pregador vem aqui em cima, ele não vem aqui para poder melhorar o seu dia, para poder apenas você sentir mais paz, para você sentir mais conectado. Não! Quando ele vem aqui, ele vem dizer qual é a vontade de Deus para a igreja. Essa é a missão do pregador. É passar qual é a vontade de Deus para esses dias. Então não é só falar um versículo, não é só expressar esse versículo, não é só expor um texto, não. É ter certeza que Deus falou com ele algo que era para ele liberar para uma igreja. Então quando Deus ele começou a liberar essa porção aqui no meu coração, e eu fiquei assim de cara, porque esse Deus realmente ele não é gente. Esse Deus realmente ele não é gente. O Isaac, lembra o Isaac que toca aqui, que vem aqui de vez em quando? Ele está no... Quem lembra que eu falei que ele foi para o seminário no Espírito Santo? No mesmo seminário que eu estudei, ele está estudando hoje. Ele e o irmão dele, Patrick. E de agora à tarde, ele me manda... Eu terminando a mensagem, ele me manda: pastor, o que é que você acha aqui de Hebreus 12, 1 e 2? Eu fiz um texto aqui, lê aqui. E falei: cara, você está de brincadeira. Eu montei uma mensagem em cima disso hoje. Não vou falar nada, eu vou pregar e amanhã eu te mando o link. Ele manda: pastorzão, tem um bocado de áudio que eu nem escutei. Falei: olha, quando eu chegar do culto eu escuto o áudio. Então Deus ele vem e traz algumas coisas para confirmar. Ele traz algumas coisas assim para dizer: não, se você tem alguma dúvida, apesar que eu não estava, sabe quando você se encaixa no texto, sabe quando você entende algumas coisas, e as pequenas frases te comunicam grandes textos.
Eu não sei nem como vai ser isso aqui hoje, mas eu sei que Deus vai te pegar. Na hora do louvor, depois assim, na hora da oração, era boa hora para você fugir. Se você não fugiu, Deus vai te pegar aqui nessa noite, para que você se posicione exatamente no lugar que Ele gostaria que você estivesse. Você tem consciência se você está no lugar que Deus planejou, que Deus arquitetou para você estar? Você tem paz no que você faz? Aquilo que você faz com as suas mãos movimenta o reino de Deus também, ou só o reino terreno? Eu gosto de falar isso. O que te move dentro de um trabalho é um salário, é uma quantia de dinheiro, é o amor que você tem pelo seu trabalho, é o amor que você tem pela equipe que você trabalha? Ou é porque você entende que hoje Deus abriu aquela porta e você precisa honrar até que a fase seja passada para você e outro entre naquele lugar? Nós temos que entender que nós estamos em consequente evolução, mas só para aqueles que querem evoluir, só para aqueles que querem crescer. Outros vão andar em círculo, como a irmã disse, estava falando hoje no carro. Outros vão ficar correndo em círculo, andando, rodeando a terra e se encontrar no mesmo vazio, se encontrar no mesmo lugar, sem entender as mínimas coisas necessárias para Ele dar a devida resposta. Hoje nós olhamos algumas pessoas e elas se encontram perdidas, porque elas precisam desfazer de algumas coisas que elas não conseguem, porque aquilo na verdade se tornou para ela um escudo. Aquilo na verdade se tornou para ela um bloqueio para que as pessoas não encontrem o ponto fraco dela. Você é uma pessoa misteriosa? Ou você é uma pessoa fácil de ler, fácil de entender? Você é uma pessoa cheia de incógnita, onde ninguém consegue conversar na mesma linguagem que você? Gostaria de falar alguns aspectos que nós devemos abandonar para que Jesus possa nos usar. Assim como no texto diz, portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Quais? Eu não escutei não, porque da massa... Mas eu vou arriscar aí. Essas testemunhas são pessoas e demônios. Billy Graham diz que nós somos a Bíblia que o ímpio lê todos os dias. O ímpio, seu vizinho, seu primo, seu irmão, ele diz bem assim, olha, vai o crente. Já tem outros que alguém vai falar, vai dizer, não vem não, que aquele homem é correto, aquele homem é cristão, aquela mulher é mulher de Deus. Ou talvez outros vão falar, aquilo é crente, eu nem sabia. As pessoas no trabalho sabem que você carrega a bandeira de Cristo. Eu não estou falando de ser o santarrão lá dentro. Eu não estou falando de ser aquela pessoa que anda empurrando o versículo na goela das pessoas, mas que você carrega algo diferente. E alguém diz assim, eu sabia que você era alguma coisa diferente. Você carrega uma paz com você, você carrega um amor, sei lá, você é diferente, você é diferente. E o primeiro princípio que eu gostaria de falar que nós precisamos abandonar é ser sensível demais. Você sabe que é uma pessoa muito sensível, uma pessoa melindrosa, que para você falar com ela você já imagina o que você vai falar, porque você já tem uns receios. Você tem que entrar na conversa como se ela fosse a pessoa correta, e você começa a usar os argumentos para que ela não se ofenda. Na verdade, o nome para essa pessoa sensível demais é orgulhosa. É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa altamente difícil de você conversar. É uma pessoa que não confia em ninguém, é uma pessoa que não se abre, é uma pessoa que não fala as suas fraquezas. É uma pessoa que tem medo de outras pessoas pelo castelo de orgulho que ela criou, dizendo que não necessita e nem precisa de ninguém. Essa é uma pessoa muito, muito, muito sensível. É uma pessoa que diz, eu não faço mais nada na igreja porque eu fiz e eu fui criticado.
E quem diz que por você ser santo, por você estar fazendo, não vão te criticar, não vão querer falar, não vão querer te paralisar. É uma pessoa que qualquer palavra vai fazer com que ela se retraia, até que a pessoa que foi aconselhar, até a pessoa que falou algo para o crescimento dela, vá se desculpar como se aquela pessoa tivesse feito errado. Saul, ele era essa pessoa orgulhosa. Uma música parou Saul. Que música é essa? Davi matou milhares. Não, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, milhares de milhares. Isso ali na cabeça de Saul fez ele ficar louco. Isso ali fez ele parar. Isso ali fez ele querer tirar a vida de Davi. Alguém muito orgulhoso, alguém que quer a glória para ele. Alguém se está fazendo alguma coisa, se a equipe está fazendo, mas a ideia foi dele. Quem tem que receber o tapinha nas costas é ele. Quem tem que receber o elogio é ele. Se ele está no cargo, se ele está na frente de alguma coisa na empresa e entra outro líder, ele vai fazer de tudo para dizer que ele fez aquilo e melhor do que aquilo. Só que ninguém ouviu, ninguém o apoiou. E agora ele entra em um lugar de vitimismo. Agora ele entra. Ontem eu conversava com uma pessoa que estava buscando um suicídio. E na medida que eu fui conversando com essa pessoa, todo mundo era um monstro e ela era a vítima de tudo. E eu, meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu converso? Como é que eu entro nessa conversa de um jeito? Pessoa sensível demais, muito sensível. Igreja, nós precisamos perder essa supersensibilidade. Precisamos perder, na verdade, esse orgulho. Eu entrei e falei, primeiro você tem que sair desse lugar de vitimismo. Primeiro você tem que parar, você tem que dizer que todo mundo é o culpado, que todo mundo é o vilão. Você tem que entender que você é problemática. Eu falei, agora se mata de vez. Ai, obrigado por você ter falado essa verdade. Ninguém nunca teve coragem. Você está precisando de amigos mais sinceros do seu lado. Ou já é aquela pessoa que todo mundo tem medo de falar alguma coisa. Sabe por quê? Quando nós somos alguém cheio do Espírito Santo, as nossas reações têm que abençoar as pessoas, não estragar o ambiente. As nossas ações, a nossa proatividade tem que ser para poder trazer paz. Tem pessoa que quando abre a boca, em vez dela melhorar, ela só traz desgraça, ela só piora o ambiente, ela só traz só coisas ruins. E o segundo tipo de pessoa é a pessoa negativa. A pessoa negativa demais. Bom dia, bom dia. Hoje acordei com uma dor no pé. Meia hora depois, hoje eu tô com uma dor de cabeça. Meia hora depois, tô com uma dor não sei aonde. É uma pessoa negativa demais. Olha, pelo jeito que tá aí nessa crise aí, vai fechar muito comércio. Você trabalha onde? Acho que você vai ser demitido. Já vi isso aí já. Não, eu já fiz isso aí. Isso aí não dá jeito, já tentei. Você conhece fulano de tal também tentou e não deu certo. É alguém extremamente negativo. É alguém que quando você vê esse tipo de pessoa, você já identifica de longe. Você conhece alguém assim? Você já se olhou no espelho hoje? Às vezes nós enxergamos demais o problema do próximo. Às vezes nós vimos demais e pessoas super sensíveis, pessoa orgulhosa, pessoa pessimista. Ela costuma ser fiscal. O que é um fiscal? O fiscal é aquele que fica olhando a vida alheia e cobrando o erro da vida alheia, porque ela não consegue se confrontar, ela não consegue se enfrentar, então ela procura nas outras pessoas. Ela vê tudo gigante. É aquele que consegue ver o cisquinho no olho do irmão, mas não consegue enxergar uma pedra gigante no seu próprio olho. Essas pessoas, elas são tendenciosas a se sentir sozinhas.
Essas pessoas são tendenciosas a dizer que ninguém as entende, a dizer que não tem uma amiga, um amigo que ela possa confiar. Terceiro tipo de pessoa é a pessoa rancorosa. Sabe aquela pessoa que guarda mágoas no seu coração? Você sabe aquela pessoa que ela está ali comendo, mastigando tudo, espremendo tudo. Ela vai, só que parece por fora, parece que está normal, mas por dentro quer matar alguém. Parece que por dentro ela está planejando um jeito de poder fazer aquela vingança fatal. Sem sombra de dúvida, na hora exata, o bote vai ser certeiro e ela vai derrubar aquela pessoa, aquela outra pessoa. São pessoas que vão guardando dentro de si mágoas e mais mágoas. E isso ela não entende, que ela contamina outras pessoas. Ela não entende que esse rancor, é como eu falei, gente, você quer começar a viver os bons dias que Deus preparou para você? Coloca o perdão como algo prioritário na sua vida. Coloca o perdão como algo em primeiro lugar. Você vai se livrar de tanta coisa, você vai se livrar de tanto problema, você vai se livrar de tanta bagagem desnecessária que você carrega. Você precisa liberar algumas coisas aí. Hoje eu conversando com uma pessoa que ela tem problema emocional gravíssimo. Eu falei, olha, eu não te conheço, mas como está o seu relacionamento com o seu pai? Não, meu pai é uma boa pessoa, meu pai é uma ótima pessoa. Eu falei, mas quando foi que você perdeu o contato com ele? Ah, quando eu tinha 6 anos. Ele então não te criou? Não, ele não me criou. Meus pais separaram, ele foi para outro rumo. Eu cheguei e falei, você já perdoou porque você... Não, meu pai é uma ótima pessoa. Você já perdoou porque ele foi tão ausente na sua vida? Não vejo motivo para perdoar. Não tem por que eu perdoar. E começou a chorar. Começou a liberar, sabe? Começou a liberar ao ponto de gritar. Ao ponto de gritar, se dizer, mas por que todo mundo teve um pai? E começou a liberar naquele momento. Sabe, o Espírito de Deus entrou ali juntamente naquele ambiente e começou a mudar. E na medida que ela foi liberando, sabe, quando termina uma conversa, você, juntamente com uma pessoa com convicção que Deus falou, convicção que uma chave foi virada na vida de alguém. Talvez você é uma pessoa que não sabe o que é que aconteceu. Talvez você é uma pessoa apenas que colocou algumas pessoas no lugar de esquecimento e não no lugar de perdão. Gente, quando você não está bem emocionalmente, o seu corpo produz doenças que você vai ter que viver debaixo de alguns remédios. Viver à custa de alguns remédios para você poder se livrar. Outros vão viver à custa de bebidas, custa de drogas, para poder fugir do mal que as pessoas fizeram. E ela acha que através disso ela vai começar a viver. Ei, nós não precisamos de paliativo. Você não precisa de paliativo. Você não precisa de coisas para poder tirar você da realidade, porque Deus te fez com capacidade suficiente para você enfrentar essa situação que você tanto foge. Você vai ter que se colocar de pé e dizer, não, eu preciso aqui enfrentar. Gente, nós precisamos enfrentar outras pessoas também. Se você falou algum dia de mim e eu soube, tenha certeza que eu vou na sua bota. Na hora. Tenha certeza que eu vou chegar e o que está acontecendo aí. Essa semana eu catei um jovem. Pastor, não sou seu pastor, vim aqui como homem conversar com você. Sabe por que as pessoas estão acostumadas com falsidades? Estão acostumados com pessoas falarem dela e ela fala daquela outra pessoa também e guarda aquele rancor no coração, e quando vê a pessoa, ai, tudo bom? Tudo bem? Como se nada tivesse, aí vive naquela rodinha, mas quando sai cuspindo o veneno, mas não tem coragem de falar, vamos aqui que eu preciso me resolver. Eu preciso me resolver, que eu tenho uma redoma de testemunha aqui à minha volta.
Os demônios sabem que quando eu vou sair daqui eu vou falar de você, porque eu não estou resolvido com você. Existem outras pessoas esperando você apenas falhar em algo para poder você perder a autoridade espiritual que Deus te colocou sobre a vida daquela pessoa. Deus te colocou como uma ponte para você poder alcançá-la. Deus te colocou como conduíte, mas a partir daquele momento que você se ofendeu, a partir daquele momento que você guardou aquele rancor, você precisa apagar esse registro de mágoa que tem no seu coração, esses registros de coisas ruins. Talvez você é alguém que não consegue dormir, porque todo dia que você vai dormir você lembra da maldade que já fizeram para você. Pensando no dia que você vai conseguir dar a volta, pensando no dia que você vai conseguir ser honrado. Mas Deus não vai poder te honrar para você apenas conseguir humilhar outra pessoa. Deus só vai te honrar se for para a glória dele. Então é por isso que tem tanta coisa dando errado na vida de algumas pessoas, porque o foco dela está errado. Ela tem força de vontade, mas está desfocalizada, está com a visão embaçada, está com a visão perdida, está míope espiritualmente. E nós precisamos despir dessas coisas. Abra sua Bíblia comigo, livro de Colossenses. Glória a Deus, aleluias. Vamos lá, igreja, Colossenses 3, se eu não me engano. Verso de número 8. Aleluias, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, tu és demais. Vamos desabotoar algumas coisas, igrejas. Vamos desprender algumas coisas. Vamos estar livre para o Senhor, para que o Senhor ele possa nos usar. O avivamento vai começar a partir do momento que você começar a colocar essa pregação em prática na sua vida. Diz assim, Colossenses 3, verso 8: mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com a sua atitude. Ei, precisa sair algumas armaduras. Você lembra lá que fala lá em Lucas 11, verso 21 e 22? Vamos lá. Não, segura aí. Vamos ler o... Ou então deixa o dedinho aí. Deixa o dedinho marcando Colossenses aí para você não se perder, tá? Tá calor aí, igreja? Que em cima tá pegando fogo. Literalmente. Aleluias. Glória a Deus, obrigado, Espírito Santo. Tem hora que eu falo uns versos, fico com medo de não sei, mas vamos lá. Vamos lá, Lucas 11, verso 21 e 22 diz: quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhe restaram. Você entende? Tem que tirar aí essa velha armadura, isso que você acha que você está bem armado, aquilo que você acha que está bem seguro, porque você está guardando, com os seus receios, com o seu medo, com o seu pessimismo, com o seu orgulho. Pessoa de difícil acesso, o Espírito Santo rodeia, o Espírito Santo busca, o Espírito Santo fala, mas não consegue convencer você a abrir o seu coração para o Rei, para Jesus, o glorificado, entrar dentro de você. A ideia do Espírito Santo é te convencer, baixa a guarda. A ideia do Espírito Santo é volta, retorna. A ideia do Espírito Santo, ele chora com gemidos inexprimíveis. Ele tenta mover o seu coração, quebrar a armadura do orgulho. No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo nos ensina a nós colocarmos a verdadeira armadura: escudo da fé, capacete da salvação.
o cinturão, a espada, a sandália. Precisamos se despir desse velho homem que o apóstolo fala no capítulo 7 de Romanos. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que detesto, esse faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse velho homem, pois fala aos que conhecem a lei. Ele está dizendo, isso aqui é pregação para crente, capítulo 7, ele inicia, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal, de sorte que se vivendo ainda o marido será considerado adúltero se contrair novas núpcias. Ele está falando sobre o casamento nosso com a igreja, ele está falando sobre nós sermos a noiva e termos o casamento real com Jesus, o noivo perfeito, o rei da glória. Ele está falando sobre nós entendermos e nós se posicionarmos. Quando nós conhecemos e sabemos, ele diz, olha, que briga é essa que eu estou lutando? Que guerra é essa que eu estou lutando? Ele fala, olha, no capítulo 6 ele volta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos mortos com Cristo Jesus, fomos ressuscitados junto com ele? Fomos, pois, ressuscitados com ele na morte pelo batismo, para que andássemos nós em novidade de vida, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja morto e não sejamos escravos. 6:7, pois quanto a morrer, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus nosso Senhor. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre e a morte não tem domínio sobre ele. Não sabeis de quem ofereceis o vosso corpo, deste sou escravo, seja da justiça para a verdade, ou da morte para a iniquidade. Para quem você está oferecendo os seus despojos? Do que você está se despindo? O velho homem, ele está aí. E quando ele fala de todo isso que parece ser uma contraversão, ele diz, e agora, que me fará se livrar desse velho homem? Aí ele grita lá no finalzinho do capítulo 7, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí no capítulo 8 ele inicia, agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Por isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus, mas se de fato o Espírito de Deus habita em vós, o vosso corpo está morto por causa do pecado. Quando você entende que Cristo, Ele nos chamou para nós sermos filhos, como ele diz no verso, a partir do verso 12 do capítulo 8, somos devedores, não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne, mas somos o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Porque essas leves, e aí já entra lá no capítulo 4 de 2 Coríntios. Quando nós entendemos quem é que nós somos no meio disso tudo, nós damos a devida resposta. Quando nós sabemos daquilo que nós somos escravos, aí nós damos a devida resposta para Deus. Quando nós sabemos de quem realmente nós somos escravos, porque o bom Senhor, Ele é conhecido. A Bíblia diz que tudo que nós temos que fazer depois que nós terminamos, nós não passamos de escravo inútil. Você quer um título de um bom servo? É um escravo inútil. Mas você tem prazer, sabe por que o escravo inútil? Porque naquela época, quando um escravo ele tinha um bom senhor, e ele se tornou escravo por causa de dívida, sabe o que ele fazia quando terminava aquele tempo que ele pagou a dívida dele no tempo de escravidão? Ele mandava furar a orelha dele. A orelha dele criava um rombo de tão grande que ficava. Sabe essa galera aí que usa largador e arranca? A orelha do escravo ficava assim.
Sabe o que isso significava? Aonde que ele entrava, no estabelecimento que ele entrava, ele estava dizendo: eu tenho um bom Senhor. Eu tenho um bom Senhor. Eu sou escravo dele porque ele é a melhor pessoa que eu encontrei na minha vida. Era isso que ele estava dizendo. Ao ponto de quando Jesus ele chega no capítulo 15 de João, ele diz: agora eu não vos chamo de escravo, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo de amigos. Aí lá em Colossenses, como eu pedi para você deixar aberto, aleluia, quem está entendendo a mensagem? Se você não entendeu, você vai ter que escutar ela algumas vezes no YouTube, amém? Mas eu quero que você destrave aí. No verso 9 diz: não mintais uns aos outros, pois já vos despediste do velho homem com suas atitudes. 10 agora. E vos revestido do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você se despede do velho homem, você tira tudo isso que eu falei aqui, e mais algumas coisas que nós precisamos ainda tirar. Precisamos ser menos intolerante. O que é alguém intolerante? É aquela pessoa que na rua é um amor com as pessoas, mas dentro de casa, a mulher, o cachorro, o papagaio, na hora que pisa na porta, todo mundo: meu Deus, chegou. Chega lá esbravejando, falando, sabe? Com a pessoa na rua: oi, por favor. Com o marido em casa: vai logo lavar a louça, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Com a mulher: olha, eu não gosto disso. Pessoa intolerante. É uma pessoa difícil acesso. É uma pessoa sisuda. É uma pessoa que você não consegue alcançar ela. Uma pessoa rude. É uma pessoa que conversa só pelo olhar, só com caras e boca. Só olhando ali, ó, sentindo acima de tudo, acima de todos. A Bíblia fala de um homem chamado Nabal, que ele era um homem orgulhoso, um homem de difícil acesso. Você é uma pessoa intolerante? Aprenda a amar mais, aprenda a ser mais paciente. Às vezes você se acarreta de problema e você consegue tratar todo mundo, talvez, dentro da sua empresa, se você for maduro. Mas quando chega em casa, você quer descontar nos seus pais, você quer descontar no seu filho, na sua filha, no seu esposo, na sua esposa. Como se você movesse o mundo através daquele trabalho. Como se você estivesse fazendo muito. Você não está fazendo mais que a sua obrigação. Talvez você foi alguém que nunca foi acostumado a trabalhar e agora está trabalhando, não consegue se adaptar em lugar nenhum, porque você recebeu todos os seus prazeres, tudo que você queria. Talvez o seu pai fazia, sua mãe fazia, se sacrificava para te dar. Então quando você chega diante de pessoas que vai te limitar, dizer não, você diz: eu não consigo me adaptar naquele trabalho, eu estou procurando um trabalho melhor, estou procurando um trabalho, porque você é uma pessoa intolerante, uma pessoa rude, uma pessoa difícil. Para conseguir namorar com alguém, vai ter que escravizar aquela outra pessoa emocionalmente, vai fazer mal para aquela pessoa. E sabe o que vai acontecer? Aquela outra pessoa, com a ideia que vai te mudar um dia, vai se escravizar emocionalmente, com medo de te perder um dia, porque achando que você vai mudar e vai ser melhor com outra pessoa. Respira fundo. Você tem sido intolerante com as pessoas que convivem, com as pessoas que dividem o dia com você? Jesus, ele sabia tudo que ele iria passar. Ele conhecia Judas, ele conhecia Pedro, ele conhecia João. Ele tinha uma personalidade de amor. Qual era a personalidade de Jesus? Ele era colérico, ele era sanguíneo, ele era fleumático.
Ele era alguém cheio de amor. Essa é a personalidade que eu consigo identificar Jesus. Ele era alguém cheio de amor. Essa é a personalidade de Jesus. Você tem que ser abençoador. Aquilo que você faz tem que promover bênção na vida das pessoas. Aquilo que você faz tem que cheirar amor. Tudo na medida correta, tudo na medida certa. Você vai ter que se despir de algumas coisas, você vai ter que se despir de algumas ideologias suas. Esse é o tipo de pregação que fica assim, ó, todo mundo escondendo atrás de todo mundo. Eu nem vi hoje, eu nem estou aqui. Se o irmão, não, é você mesmo. É você, Deus está falando com você. O problema é você, o problema não é seu, o problema é você. Jesus trouxe aqui hoje porque Ele quer consertar. O carpinteiro, já ouviu aquele ditado? Pau que nasce torto não se endireita não. Porque eles não conhecem o carpinteiro chamado Jesus. Ele endireita. E se não puder endireitar, ele arranca fora e lança no fogo. Sim. O Senhor está tentando te moldar há tanto tempo, você fica fugindo dele. O Senhor está tentando toda vez, quando você começa a mudar, aí você encontra os empecilhos da vida. Aí você coloca a desculpa para você voltar, porque você achava que aqui estava confortável. Mas até onde que você caminhou, não dá para você viver em paz aonde você está hoje. Você já caminhou demais para poder voltar. Você já foi longe demais para poder voltar. Você não vai ter paz tentando fugir de Deus. Você não vai conseguir vencer essa guerra contra Deus. Você não vai mudar a ideia de Deus ao teu respeito. Você não vai mudar os propósitos e os planos de Deus porque Ele te criou. O carpinteiro que cria uma mesa, a mesa tem a função dela. O carpinteiro que criou o guarda-roupa tem a função dele. O guarda-roupa não pode querer ser mesa, e a mesa não tem que ser o guarda-roupa. Você tem que entender a sua função e ser feliz nela. Deus te criou com uma função. Você não vai fugir. Deus, Ele te ama. Mas se você quer se sentir amado, você vai ter que começar a obedecer Ele. Você vai ter que começar a servir de verdade. E para isso, você vai ter que deixar de ser uma pessoa incrédula. Uma pessoa que não acredita mais. É uma pessoa que desistiu de orar pelo irmão, pelo pai, pelo tio, pelo avô, pelo amigo. Só desisto de orar por uma pessoa quando aquela oração começa a me fazer mal. Tem pessoas que nós podemos parar de orar? Sim. Porque tem pessoas que Deus vai rejeitar a sua oração. Como isso? É bíblico. A Bíblia diz que Samuel orava por Saul, mas Deus rejeitou a oração de Samuel. Não, Deus, perdoa ele. Deus rejeitou a oração de Samuel. Por favor, se você está vivo é porque tem alguém orando por você ainda. Entenda isso. Nós somos correntes de oração. Talvez você não entende o que é que acontece. Tem vezes que eu passo. Você já viu o intercessor anônimo? Eu sou esse cara. Às vezes eu passo e vejo a pessoa e alguma coisa ferve no meu coração e eu começo a orar por aquela pessoa e ela segue. Quem sabe tem várias pessoas que têm intercessores anônimos. Pessoas que Deus levanta no meio do caminho para poder orar por você. Pessoas que liberam uma palavra de bênção sobre você. Uma palavra de proteção para você. Você sabe um dos maiores motivos que eu entrei na igreja? Era porque quando eu era criança, toda vez que alguém ia morrer, eu sonhava antes. Eu não sei explicar isso. Isso não é algo místico, é algo que eu talvez nunca falei. Mas minha mãe sabia. Falava, mãe, eu sonhei com tal pessoa. Minha mãe já sabia que era batata. E eu, quando criança, sonhava isso. E hoje de madrugada, um amigo meu que eu não vejo há muito tempo, na verdade um colega de trabalho, eu sonhei com ele, sonhei me encontrando com ele.
e dando um abraço nele. E quando eu acordei no Face, a primeira notícia era: vai em paz, meu amigo. É algo que eu não sei explicar, é algo que eu busco em Deus. Já que Ele me mostra isso, alguma coisa, alguma utilidade tem. Alguma utilidade tem. Tem coisa que Deus quer desenvolver em você isso. Tem coisa que Deus Ele quer amadurecer isso dentro de você. Eu não sei o que é que nos trava, eu não sei o que é que nos para. Eu estou falando de mim mesmo. Tem um colega meu que ele foi assassinado há alguns anos atrás e eu literalmente ouvi, eu estava dormindo, eu literalmente ouvi, que eu levantei. Quando eu levantei eu falei: Ricardo, acabaram de matar o Ricardo. Não demorou 15 minutos, meu telefone tocou. Diogo, mataram o rei aqui. E eu falei: meu Deus. E eu carregando o caixão dele. Isso era de um sábado. O enterro dele foi na segunda, não lembro, segunda ou terça. Eu carregando o caixão dele, eu conversando: Jesus, um dia eu vou te servir de verdade, para eu ter mais utilidade. Porque aquele jovem, ele veio na quinta-feira na minha casa. Tinha um tempo que eu não tinha visto ele. E a última vez que ele me viu assim, eu era alguém que estava indo para a igreja. E naquela quinta-feira que ele se encontrou comigo, precisando de uma palavra da parte de Deus, eu estava mais perdido que ele. Ele: cara, eu achava, tinha certeza que você ia ter alguma coisa de Deus para falar para mim. Eu falei: cara, eu tô feio. Bora beber, bora tomar uma para ver se a gente melhora, para ver se melhora isso aí. E o que eu tive para oferecer para aquele cara foi uma garrafa de cerveja. Tem pessoas que o tempo todo Deus ele vai marcar encontros. Sabe porque Deus precisa de porta-voz? Sabe porque Deus precisa de profetas? Porque tem pessoas que estão fora de conexão. É como se essa pessoa tivesse criado uma parede onde que Deus está do outro lado, onde que Deus fala, ela não consegue entender a linguagem de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele cria uma barreira com Deus, como se Deus ficasse no outro lado. É a única coisa que nos separa de Deus, é o pecado. Porque nós morremos para o reino espiritual e nós não entendemos o que Ele está falando. Então vai ter vezes que você vai se encontrar com pessoas e Deus vai colocar alguma coisa no seu coração para você poder liberar na vida dela, como profeta. Por quê? Porque aquela pessoa não está ligada espiritualmente com Deus. Aquela pessoa está morta espiritualmente. É por isso que você tem que estar o tempo todo ativo. O tempo todo você tem que estar aqui ligado e conectado. Você tem que ter sensibilidade ao Espírito Santo, não sensibilidade à ofensa. É por isso que a Bíblia fala o tempo todo: não temas. É para você não ser incrédulo. É para você não ter medo. É para você se posicionar. Toda vez que Deus vai falar com alguém, Ele fala: ó, põe-te em pé que eu falarei contigo. Não temas, ser corajoso, ser forte. Ele está dizendo: ei, a força está aí dentro de você. A força está aí, eu já coloquei aí. Só que tem pessoas usando a força que Deus deu para ela guerrear, usando essa força para poder fugir do propósito, usando essa força para poder lutar contra Deus. Mas Deus já te pegou já. Deus já te segurou pelo colarinho, dizendo que você é dele, você pertence a ele, e você só tem utilidade se for para ele. Então não adianta fugir, não adianta buscar outras portas, porque você não vai ser feliz em outras portas. E se sinta amado por ele, porque quem se sente amado com Deus não tem necessidade de outras coisas. Vai entender o tempo preciso de todas as coisas. E o último princípio que eu gostaria de deixar para você, que você precisa se despir, você precisa deixar essa armadura de fora, é do descompromisso. Tem pessoa que é descompromissada. Tem pessoas que não têm compromissos com Deus. Tem pessoas que tocam o que a banda está tocando, ela está ali. Existe o cristão turista. Qual é o cristão turista? É aquele que aparece na igreja só no Natal. Em batismo, uns casamentos, ele está lá na igreja. Depois tem o cristão que ele vai toda a ceia. Se ele não falta. Meu Deus me livre de faltar a ceia.
Aleluia. Toma ceia. Ceia é importante. Se eu não tomar ceia, eu não tenho parte com Cristo. Toda a ceia ele está lá, impetuosamente. Naquele dia pode estar chovendo, naquele dia pode ter parente na casa dele. Nada me separa da Santa Ceia. Você vê aqui na igreja aqui, ó, dia de ceia tem que botar mais cadeira que o ceeiro vai aparecer. Você vai ver, vai chegar um domingo aqui, não tem ceia aqui não. O que aconteceu semana que vem? Vai ser na quarta. Mas eu trabalho, eu depois levo na tua casa. Nós temos que parar, perder alguns costumes religiosos. Tem um outro tipo. Qual é o outro tipo? O outro tipo é aquele que ele não perde um culto, ele está sempre atento, está sempre dando respostas para o pastor, mas não dá respostas para Deus. É alguém que não quer se compromissar com Deus, é alguém que não quer desenvolver-se com Deus, é alguém que honra o cargo, mas não honra a Deus, honra a função, mas não honra o Criador, não honra aquele que fez, aquele que colocou, aquele que se dispôs. E existe a classe do crente que não perde culto, é contribuinte, está ligado com Deus, é alguém que quando precisa de oração ele ora, é alguém que está sempre orando, intercedendo por alguém, é alguém que está dando mensagem de Deus para as pessoas, é alguém que está sempre ativo, é alguém que está sempre buscando a melhoria do corpo, e esse é o que todos nós devemos ser. Essa função não é dada só para algumas pessoas, essa função é dada para aquele que entendeu o Evangelho. Agora que a gente se despiu do velho homem, agora que eu falei essas categorias de coisas que você precisa se despir, nós precisamos se revestir do novo homem. E qual é a primeira coisa, qual é o primeiro quesito que a gente precisa ter? Ser cheio do Espírito Santo. Você sabia que não ser cheio do Espírito Santo é pecado? Certa vez um diácono chega, pastor, nós precisamos sentar para conversar, porque tem um diácono bebendo entre nós, tá chapando coco, tomando todas. Irmão, é grave. Vamos sentar, vamos conversar. Irmão, você tá cheio do Espírito Santo? Eu tenho até, mas cheio eu não tô não, pastor. Então você também vai ter que ser disciplinado, meu irmão, porque a Bíblia diz para você não se embriagar com bebida alcoólica, mas para você ser cheio do Espírito Santo. Isso não é uma opção, isso é um mandamento. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento, porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ser alguém convicto do que Deus ele quer de você. Se você ser cheio do Espírito Santo, você é alguém que vai ser aquele que vai estar sempre tapando a brecha. Porque ser cheio do Espírito Santo não é uma decisão sua, é como o vento, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, é como o vento impetuoso que foi soprado na igreja primitiva. É só ser cheio do Espírito Santo para você conseguir enxergar as coisas como realmente elas são. Ser cheio do Espírito Santo tem que ser uma primícia, e não é fácil. Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ter paciência para poder tolerar algumas conversas, alguns assuntos e conseguir sair em paz, sem precisar se sujar. Você vai ter paciência para você lidar com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus pais. Porque se você é alguém na sua casa que não consegue ouvir uma voz, não consegue ouvir um latido, você está cheio de problema. O Espírito Santo não está dentro de você. Se você é aquele que trabalha e sustenta a sua casa, não trate os outros como empregado, porque estão passando uma fase difícil e você está mantendo e sustentando ali. Não humilhe as pessoas. Talvez você já foi tão humilhado um dia, talvez você já foi tão desprezado um dia, e você lembra como isso marcou, como isso doeu em você. E talvez você está fazendo o mesmo hoje e não está percebendo com algumas pessoas, só porque a pessoa do outro lado não está reclamando, nem dizendo que está difícil. Ame mais, contribua mais, seja cheio do Espírito Santo. Para nós encerrarmos, continuamos na sexta-feira, e para nós encerrarmos hoje, precisamos ser pessoas alegres. Tem uma diferença de estar alegre e ser alegre.
Uma pessoa que é alegre é uma pessoa resolvida. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos quando nos disseram vamos. A Bíblia toda vai estar falando sobre alegria, vai estar falando sobre você se alegrar. Não tire de mim a alegria da tua salvação. É alguém que está consciente, que sabe de tudo que está acontecendo acerca do reino, e está dando uma resposta para Deus. Ela está dando a legítima resposta. Irmão, você é cristão, eu sou, glória a Deus. Oi, irmão, você está bem? Oi, irmão, por favor. Tem uma diferença de você ser alegre e estar alegre. Ser alegre é aquele que tem convicção que Deus chamou ele, ele está fazendo exatamente o que Deus chamou para ele fazer. É alguém que tem alegria, é alguém que contagia o ambiente. Ela não está aqui hoje, mas você olha para a pastora Terezinha. Shalom, meu amado, shalom, minha amada. É alguém alegre, alguém que carrega, ela é alegre. Ela pode ficar triste? Pode, nós podemos ficar tristes, podemos ficar tristes. Quando nós ficamos tristes, se perdemos o emprego, quando nós ficamos tristes, se tem um ente querido doente, quando nós ficamos tristes, quando alguém morre, sim, ela está triste, mas ela não é uma pessoa triste, é alguém resolvido. O que é estar alegre e iludido? É alguém que precisa ir para as baladas, enquanto está ali bebendo, enquanto está com os amigos, enquanto está no churrasco, é brincadeira, é aquela sorria, morre de rir, trava de rir, só falta desmaiar de tanto rir, mas quando fica sozinho, vem aquela tristeza sobre ela. Quando está sozinho, vem aquele desespero, vem aquela agonia, vem aquele negócio que sempre está faltando, vem aquilo que ela não sabe identificar de onde vem aquela tristeza. Vamos se reposicionar? Você está disposto a começar a enfrentar todos esse negativismo que eu falei aqui hoje para você? Você está disposto? Você está disposto a deixar o orgulho, a incredulidade, o pessimismo, a intolerância, o descompromisso, ser cheio do Espírito Santo, ser alegre, aprender a dizer eu te amo? Você diz para o seu filho, para a sua filha, eu te amo. Você já ouviu isso? Talvez você foi criado no interior, talvez você foi criado em um lugar mais afastado, onde você não tem costume. Mas você diz eu te amo para os seus pais, para desmontar, mesmo ele não tendo costume, ela não tendo costume, você chegar, eu te amo. Quebrar assim um protocolo, quebrar algumas coisas. Olha, eu te amo, você é importante para mim. Quando foi a última vez que você falou para o seu esposo, para a sua esposa, eu te amo? Ele sabe que você ama realmente? Quando foi a última vez que você falou para a sua mãe, eu te amo, para o seu pai? Uma coisa eu sei, quando morrer não adianta colocar textões. Quando morrer não adianta ficar dizendo... Tem pessoas tirando uma foto, esperando para quando aquela pessoa morrer postar. Mas não consegue hoje chegar assim e dizer, olha, você é importante para mim. Você é uma pessoa essencial, olha, você é uma pessoa que me faz muito bem. Eu sou grato a você porque um dia você me falou aquilo. Eu sou grato a você por isso. Olha, gente, precisamos destravar algumas coisas aí. Precisamos ter esse espírito de gratidão hoje. Não quando se passar as coisas. Não quando chegar os maus dias. Não quando nós perdermos algumas coisas. Precisamos hoje ter essa mente de alguém que está regozijado no Senhor. Precisamos hoje ter esse coração de alguém que sabe, que aprendeu, que é liberar o verdadeiro amor. Você se ama. Você não pode amar outra pessoa se você não se ama. Mandamento é amar o quê? Amar os outros como a ti mesmo. O princípio de tudo isso é: você quer quebrar todo esse protocolo? Você quer quer ser uma pessoa mais tolerável? Quer ser uma pessoa menos orgulhosa? Comece a tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Comece a tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você vai ver como vai ser tudo diferente. Você vai ver como, olha, quando eu cheguei aqui logo em Alumínio,
Eu sou do interior da Bahia e lá você fala até com um cachorro na rua. Se bobear, ele responde. Então quando eu cheguei em Alumínio, eu tinha esse costume de chegar assim: oi, bom dia, boa tarde. Algumas pessoas olhavam assim, não te conhecer, no cumprimento não devolve não. Algumas pessoas aqui não devolvem. E eu fiquei com medo disso. De quando voltar para a Bahia, eu ser tão... Falar com tantas pessoas, as pessoas não responder o oi, não responder o bom dia. E não tratar as pessoas bem. Então isso foi algo que eu sempre policiei na minha mente. Foi algo que eu sempre soube lidar com isso. Então seja uma pessoa que contagia o ambiente com coisas boas. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Você quer ter utilidade no reino? Começa a resolver essas pequenas coisas que são gigantes no reino. Alfredo Rocha diz que das grandes rochas até os cegos conseguem se desviar, mas são as pequenas pedras que faz nós tropeçarmos, que faz nós cairmos. Tem coisas que nós precisamos reanalisar, tem coisas que precisam ser afinado, tem coisas que precisam ser reposicionado, tem coisas que precisam ser redirecionado. Quero orar com você.